Olá, bom dia a todos. Estamos aqui na Azul FM com a nossa equipe aqui, Nayara, Carla, Cláudio, e o entrevistado de hoje é o professor Carlos Dipp, advogado, veio de Curitiba há 3 anos e meio, 4 anos aí, está em Maringá, agora é maringaense de coração. E estamos aqui fazendo a entrevista para falar sobre o mercado de trabalho na área do direito, né, professor? E aí, professor, eu gostaria que você se apresentasse às pessoas aí, né, ao público, né, para eles saberem quem é Carlos Dipp e o que você faz, a tua formação, teu trabalho, né, a tua trajetória até aqui. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Primeiro queria agradecer o convite, né? Acho que é muito profícuo estar falando sobre algo que muitos almejam, que é justamente se inserir no mercado de trabalho. Então, queria agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar pela iniciativa de estar fazendo esse podcast e permitindo que as pessoas tenham acesso a essas informações. Bom, eu sou um curitibano, me formei em Direito em 2006 e logo após o curso de Direito eu acabei emendando um mestrado. Após o mestrado, eu me tornei professor, porque eu acho que a gente se torna professor, né? A gente não basta querer ser professor, sim, a gente tem que se tornar professor. E desde então eu venho atuando não só na parte acadêmica, mas também na parte da advocacia, que é algo que me traz muita satisfação, justamente por conta das áreas em que eu acabei atuando, por uma consequência lógica da minha formação também acadêmica, do meu mestrado e da minha pós-graduação. Sempre digo que nosso destino a gente não tem que aguardar por ele, né? Meu avô sempre me dizia, você vai escolher o caminho, existem vários, né? Então, não acredite que vai estar tudo pronto te esperando. Você vai ter que trabalhar para poder construir e fazer as melhores escolhas, né? E aí você vai conseguir permitir aí que você possa dizer que aquele é o seu destino. E eu acredito muito nisso, né? Então, quando eu fui aprovado para ser professor num concurso, minha formação toda era na área de contratos. E quando o coordenador me chamou, ele me disse, olha, a vaga era para professor de Direito Civil e a disciplina que eu tenho disponível e necessidade de professor é o Direito de Família. Disse para ele, olha, mas eu não tenho assim tanta experiência em direito de família, mas se é a oportunidade, eu vou enfrentar. Então, a primeira porta que me abriu foi a porta do direito de família. E nessa perspectiva eu fiquei lecionando quase 12 anos. Observei uma carência junto à cidade de Curitiba em relação à pós-graduação, não existia uma pós-graduação específica em direito de família. Então, em 2013, também, junto com uma parceria com o professor Ricardo Calderon, nós lançamos a primeira pós-graduação em Direito de Família e Sucessões de Curitiba, da qual tive a oportunidade de coordenar também durante 8 anos, até a minha mudança para Maringá. E na advocacia, por conta dessa atividade na área acadêmica, eu acabei também me tornando um especialista na área de Direito de Família e Sucessões e agregando, obviamente, o lado contratual, que era a minha formação, tanto de mestrado quanto de pós-graduação. Quando eu digo que a advocacia me traz um lado de satisfação de trabalhar como advogado, é justamente porque, querendo ou não, a função do advogado não é só aquela função lúdica de alcançar ou de buscar a justiça. Mas eu digo que o advogado ele tem como função ou tem como missão garantir que aquela pessoa saia de lá, do seu escritório, com a sensação de estar sendo bem atendido por um profissional que tem o conhecimento adequado para defender os interesses dela. E como que a gente adquire essa formação para ter esse conhecimento? Primeira coisa é optar por um bom curso de Direito, mas não só o curso de Direito vai resolver o seu problema. Né? Há necessidade do aluno também se dedicar àquilo que ele acredita ser certo. Então, ele vai ter que buscar meios de se dedicar ao curso, né? De garantir que aquele tempo que ele está em sala de aula não seja um tempo perdido, mas sim um tempo aproveitado. Eu já tive a oportunidade também de lecionar para cursinhos preparatórios, para o exame de ordem em Curitiba. Eu sempre dizia para os meus alunos, o tempo que você ganha em sala de aula é o tempo que você vai pular, né? Quando você estiver fazendo uma preparação para um exame de ordem ou para um concurso ou algo nesse sentido. Então, aproveitem o tempo de graduação, né? Tem lá, claro, né,
A gente tem a perspectiva de conhecer novas pessoas, de ir para o barzinho, mas leve a sério a faculdade, né? Sim, Vista a camisa, né? Para justamente você ganhar tempo na sua vida, Sim. nessa formação de 5 anos que é tão importante para a nossa formação como advogado, ou seja qual for a carreira jurídica que o aluno optar. É isso aí, professor. E hoje é uma profissão que ela tem várias vertentes, né? Ela tem várias possibilidades de carreira dentro do direito, né? Pois antes era administração. Sim. Há alguns anos atrás, Sim. a pessoa se formava em administração, as possibilidades eram inúmeras. Hoje, direito dá essa possibilidade inúmeras. E você pode falar um pouco sobre essas possibilidades, professor? Foi até interessante o senhor tocar nesse assunto, professor, porque o curso de administração, ele permitia uma série de habilitações, né? Isso. Então, o aluno entrava no curso de administração e aí ele tinha possibilidade de se habilitar em RH, marketing, publicidade, enfim. Era uma série de habilitações. Quando o MEC deixou de permitir essas habilitações, a gente começou a perceber uma migração desses alunos para o direito e para um cenário até justificável. Se abriu a porta de muitos concursos que passaram a exigir nos seus editais conhecimentos jurídicos. Sim. Então, é óbvio que, mesmo não sendo formado em direito, alguns concursos vão exigir matérias envolvendo direito civil, direito constitucional, direito penal, mas se percebeu que ter a formação jurídica seria um plus que esse candidato àquela vaga teria para poder realizar esse certame. Então, hoje a gente pode dizer que existem ou vamos dizer assim, 3 perfis diferentes de alunos de direito, ao meu ver, né? Eu fui da Comissão de Educação Jurídica da Ordem dos Advogados durante 3 gestões. Então, eu fiquei lá 9 anos discutindo essa parte, né, de formação, de grade, de disciplinas obrigatórias, de como o curso precisa ser pensado justamente por conta dessa evolução, não só tecnológica, mas também da perspectiva da velocidade da informação. Então, hoje a gente tem um aluno que já tem uma formação e busca o curso de Direito para complementar o seu conhecimento, melhor dizendo, para aprimorar a gestão da sua empresa ou mesmo a atividade que ele já exerce, a profissão que ele já exerce. Nós temos aquele aluno que entra vocacionado, então ele já sonha desde pequeno em ser juiz, em ser promotor, em ser delegado, em ser advogado. Então você já vê aquela pessoa que entra com aquela gana, com aquela vontade mesmo de sair da faculdade e exercer aquela atividade. E existe aquele aluno que entra no curso de Direito sem muita perspectiva. Sem muita perspectiva do quê? Você chega numa sala de primeiro ano e pergunta: quem aqui quer ser advogado? Alguns vão levantar a mão. Quem aqui quer ser juiz? Quem quer ser promotor? Quem aqui quer concurso público? A grande maioria vai levantar a mão. Certo. E aí você começa a ver o cenário que a administração possuía anteriormente, em que as pessoas buscavam o curso em razão das oportunidades que o curso abria para o curso de Direito, onde você vê uma grande gama de concursos abertos, que não necessariamente precisariam do bacharel, mas o aluno busca o bacharel justamente para ter essa formação mais completa, mais sofisticada. Está mais preparado. Para conseguir estar mais preparado para esses concursos. Exatamente. A busca do concurso público hoje, para os jovens, né? A nova geração, ela é muito aguçada, né? Eles têm pouco instinto empreendedor, porque até para ser professor hoje tem que ser empreendedor. O professor ele não tem professor de graduação, de cursos técnicos, né? Ele não tem assim uma garantia do emprego, né? Ele tem um emprego conforme a disciplina que ele vai lá determinar. Depois um período, às vezes, ele fica sem essa remuneração, né? E o mundo de hoje é um mundo muito louco, né? E a justiça também, ela vai caminhar para um lado diferente. A gente está vendo aí agora com essa quebradeira de grandes empresas na bolsa, né? A gente vê o mercado, a maior empresa do mundo de transporte é a Uber, não tem nenhum carro, né? A maior empresa de hotel do mundo não tem nenhum apartamento, né? Então, assim, a maior empresa de alimentos não tem um restaurante. Então, assim, não tem uma cozinha, né? Então, assim, a gente vê que é um mundo que o trabalho jurídico ele vai ficar muito em cima desse não existe, não é palpável,
né? E agora nós estamos vendo a bolsa, né? As bolsas, as ações caindo, os balanços furados. Então, o jurídico hoje ele vai ter que ser um pouco assim, contador também. Ele vai ter que entender da parte de balanço, da parte fiscal, da parte empresarial, para ele poder até defender ou, né, acusar diante de um tribunal, né, aquele fato que está acontecendo com conhecimentos, né? O advogado do século XXI, vamos colocar assim, né? Ele vai ter uma perspectiva que ele não vai poder apenas e tão somente ter o conhecimento jurídico, como o senhor muito bem falou. Eu digo que dependendo do ramo da atividade que ele for, né, optar em atuar, como por exemplo direito empresarial, direito societário, ele vai ter que ter um conhecimento a respeito de situações que envolvam também a parte contábil, a parte do momento econômico que o país está vivendo, né? Ele vai ter que ter esse contexto a respeito daquela situação que a empresa que ele está defendendo se encontra, para que ele possa auxiliar na tomada de decisão dos sócios para como caminhar, né, daqui para frente, assumindo eventuais riscos. Eu sempre digo isso, né? Alguns alunos me perguntam, tá, professor, mas um advogado empresarial consultivo, como que ele atua? Ele decide pelo dono? Não, o advogado ele nunca vai decidir. O advogado ele tem o papel de analisar o cenário, dar as opções, mas quem assume o risco vai ser sempre o cliente. Mas o cliente tem que estar ciente de que aquele risco ele pode ou não ser assumido. Então, eu vou quebrar se eu tomar essa decisão? Olha, talvez a gente precise aqui também do nosso contador para que ele me auxilie a explicar o cenário. Isso. Mas dentro dessa situação eu acredito que não quebre. Mas eu não sou uma pessoa que trabalha com futurologia. Então, quando eu digo que a gente trabalha com cenários, é justamente observar essa perspectiva de como vem sendo julgado determinados temas nos nossos tribunais, né? Hoje os livros eles são a base da doutrina. Certo. Mas se a gente não conseguir caminhar acompanhando o posicionamento dos tribunais, a gente vai ser mero reprodutor de texto. Isso, né? A gente não consegue trabalhar mais nessa perspectiva. Então, o advogado ele tem que estar antenado e estar sempre se atualizando. Então, eu quero me especializar em determinada área, você tem que entender qual é o cenário daquela área. Muitos caem naquela ideia de que eu vou me formar e no primeiro ano eu vou ficar rico. Isso não existe. Não. Isso não existe em lugar nenhum, né? Nenhuma profissão. Exatamente. Talvez exista ali uma outra pessoa que consiga... hoje a gente vê muita gente pensando em ser influencer, pensando em ser youtuber, pensando em ser gamer, porque fulano ganha tantos mil por mês, Beltrano ganha tantos mil para postar uma foto. Mas isso é exceção. Isso é exceção. E é uma exceção muito rara. E é uma exceção que tem um tempo de validade muito curta, porque você não vê assim uma pessoa que vai conseguir formar uma carreira. Hoje é o YouTube, é o TikTok. Daqui 10 anos, podem ser outras ferramentas com certeza, que têm uma outra perspectiva de exposição, que essas pessoas que hoje estão fazendo sucesso, talvez não se enquadrem, talvez não se adequem. Então, quando eu digo que o tempo de validade ele é curto, é justamente por isso. Você não precisa ter uma formação acadêmica para fazer exatamente essa perspectiva de dominar um cenário para trabalhar com YouTube, trabalhar com TikTok, trabalhar com qualquer outra ferramenta digital que possibilite recursos financeiros. Quando eu falo de uma formação, eu falo de algo que é para a vida. Isso, você uma preparação para sempre, né? Exatamente. Pra então sempre. Você está ali, muitos dizem, mas se eu não usar o meu curso? Não, você vai usar, porque conhecimento a gente nunca vai perder. Sim. Né? E além disso, né, o profissional, vamos pegar aí o curso de Direito, que nós estamos falando dele, né? Ele tem que estar atualizado do mercado, ele tem que estar atualizado das mudanças, dos acontecimentos. Essa semana saiu uma notícia que o mundo deve 300 trilhões de dólares, né? Que é um valor considerável. 349% acima do PIB mundial, global, né? Então, assim, um advogado, uma pessoa formada em direito, seja a área que ela esteja trabalhando, ela tem que estar informada desses assuntos, porque vai vir uma avalanche de coisas na sequência que vai depender desse profissional para poder defender, para poder
brigar ou contestar. Então ele tem que entender do assunto, ele tem que estar por dentro, ele tem que estar sábio de todos os acontecimentos do mundo. O mundo mudou, Sim. A realidade mudou, a realidade empresarial mudou, né? É um mundo que não tem muita coisa palpável. O metaverso chegou só para configurar, né? Porque, verdade. na verdade, a Bolsa de Valores já é o maior metaverso que Sem existe dúvida. no mundo, né? E isso daí precisa de preparação. Só blá, 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 não vai resolver. Pouco conhecimento não vai resolver. Tem que estar muito bem aprofundado na realidade do mundo atual. Sim. Nós vemos aí esse quadro político hoje no Brasil, uma coisa muito louca, né? A mentira é contada, os fake news é contada, de todos os lados, né? Não estamos falando de partido nem de lado político aqui, né? Estamos falando que todos os lados faz isso. E a rede social é um mundo que aceita tudo e não pune ninguém. Então, ficou difícil. A sociedade confunde a cabeça da sociedade. Então, se o profissional ele não souber buscar informação e ele não souber interpretar isso, separar a verdade da mentira, ele também vai... O próprio profissional de direito, ou qualquer profissional de qualquer área, ele vai propagar informações falsas, ele vai propagar o erro para frente, né? Confundindo e atrapalhando a vida das pessoas. E não é essa a função, principalmente, de um advogado, de uma pessoa formada em direito. Ele está ali para convencer a pessoa de um fato e para esclarecer os direitos e deveres de cada um, né? Então, ele tem que ser assertivo na fala e no propósito dele, como profissional. Eu digo que o profissional que se forma em direito, ele se torna um formador de opinião. As próprias disciplinas do curso de Direito permitem essa interação, essa interdisciplinariedade. Os alunos às vezes perguntam, né? Eu já tive a oportunidade de ser coordenador de curso, por que eu tenho que estudar filosofia para fazer o curso de Direito? Por que eu tenho que estudar economia para fazer o curso de Direito, né? Dentro da grade? Por que eu tenho que estudar sociologia para poder fazer o curso de Direito? Por que eu tenho que estudar hermenêutica para poder fazer o curso de Direito? Cria-se aquela ansiedade, né? Quero estudar Direito Penal, quero estudar Direito Constitucional, quero estudar Direito Civil. Mas o que tem que ficar claro é que quando você está fazendo um curso de Direito, você está aprendendo a interpretar leis que vão ser aplicadas para as pessoas. Para a sociedade. Por isso que a formação ela é humanística, né? Eu sou de humanas. O que isso quer dizer? Eu vou estudar todo esse cenário para eu poder compreender como as leis foram formadas, qual era o cenário histórico para que essas leis existissem e se essas leis hoje são úteis ou não. Eu não sou da área penal, longe disso, mas veja, se a gente for pegar um exemplo, o nosso Código Penal, e eu me lembro muito bem das minhas aulas e acompanho muito essa discussão, porque isso acaba reverberando lá no direito da infância, no direito da criança e adolescente, direito, né, da infância. Nosso Código Penal é de 1940. Então, nós temos um sistema penal desatualizado. Arcaico. Que ele vem sendo remendado por projetos que, de acordo com a necessidade, vão sendo implementados. Isso então, é ruim. Ficou Isso muito é muito comum, ruim. por exemplo, a gente ter cenários, e eu não estou aqui querendo justificar nada, pelo amor de Deus, mas que acabaram gerando a necessidade da complementação do Código Penal. Eu trato como uma complementação, porque a gente ainda não teve uma revisão geral, para garantir a proteção de determinados direitos. Então, nós temos lá um belo exemplo. Lei Carolina Dickmann. O que é a Lei Carolina Dickmann? Um belo dia o programa Pânico resolveu colocar um guindaste na casa dela para poder tentar filmar ela dentro de casa, porque ela não queria vestir a sandália da humildade, que era um quadro que eles tinham lá. Então, surge a Lei Carolina Dickmann. Certo. Então, a gente às vezes precisa de algum fato social que envolva alguma pessoa importante ou que tenha uma repercussão pública grande, como uma atriz, para a gente ter a motivação para o nosso Congresso poder votar algo que já deveria existir, né? A gente é muito atrasado nessa perspectiva. Então, onde é que eu quero chegar? A partir do momento em que a gente tem essa formação que nos permite ter essa interdisciplinariedade, a gente vai formar uma pessoa que tem a capacidade de ser um formador de opinião. Então, não é porque ele é advogado, porque ele usa um terno e ele sabe tudo,
que ele vai poder dar a sua opinião de maneira adequada. Porque, primeiro, ninguém que usa terno sabe tudo. Né? A gente tem uma ideologia no Brasil que você coloca um terno, você vira doutor, né? As pessoas já têm o hábito de chamar de doutor. E isso é absolutamente equivocado. Mas, enfim, é uma cultura que a gente vivencia e, infelizmente, é algo que a gente precisa administrar. Mas a pessoa ela só vai poder formar uma opinião a partir do momento em que ela tiver o conhecimento a respeito. Certo. Senão, eu costumo dizer, é conversa de boteco. Isso. Né? Eu falo isso para os meus alunos. Você só vai poder ser um formador de opinião se você conseguir convencer alguém a partir de fatos, a partir de conhecimento, de que aquilo realmente é o melhor caminho a ser tomado. Fundamentação, né? Fundamentação. Porque senão fica, hoje não é mais nem conversa de boteca, é conversa de internet. Né? Que não tem fundamentação e ela segue ali, e segue um papo alto e o pessoal dá opiniões, o pessoal acusa, até ameaça. Sim. Então, o pessoal, assim, o boteco mudou de lugar. É, né? Tudo na base do achismo. É, do achismo. E isso não pode acontecer, né, professor? Isso aí tem que ter... Nós temos que ter uma responsabilidade mesmo, né? Eu sei que cada um tem sua opinião, cada um tem o seu temperamento, mas o profissional de direito, ele tem por obrigação de ser mais assertivo. Ele tem por obrigação de ser mais assertivo, porque, que nem você disse... quando ele vai falar, as pessoas dão ouvido a ele, pois ele se preparou para aquilo, né? Ele não pode errar tão longe do centro, né? Ele tem que atirar, não pode errar pelo menos a mira, ele tem que estar próximo da mira, né? Tem que pelo menos tentar acertar o alvo, né? Acertar o alvo, ele tem que ter a mira mais aprumada ali, né? E eu digo sempre que essa perspectiva de carreira, né, já pegando um gancho, ela vai muito também das experiências que a gente vai ter durante a faculdade. Eu, quando entrei na faculdade de Direito, eu queria ser delegado federal. Eu idealizava a minha vida sendo um delegado. A partir do momento em que eu fiz o meu primeiro estágio, em que eu tive contato com a advocacia, que eu tive contato com a área empresarial, que eu comecei a perceber o dinamismo que aquilo exigia do advogado, não só no trato com os clientes, mas também de entender o funcionamento da empresa, de entender os problemas que aquela empresa estava vivenciando e buscar meios de auxiliar os empresários a resolver aqueles problemas, eu me encontrei. Eu não quero mais ser delegado. Eu não conseguia me ver mais atrás de uma mesa, Entendi. Despachando inquérito, né, interrogando preso ou algo nesse sentido. Eu falei, acho que não... Isso não vai que lhe dá isso não vai me fazer feliz. Isso. Né? Às vezes as pessoas elas se preocupam muito com a segurança financeira. Eu quero fazer concurso por quê? Porque todo final do mês vai pingar, né? Eu sempre escuto isso, né? Isso. Independente de eu ter ou não muito trabalho, todo mês... Lógico, é evidente que hoje uma das grandes preocupações, e assim deve ser, é a remuneração pelo trabalho realizado. Mas isso não quer dizer que seja fácil passar num concurso. Né? A gente vê aí cada vez mais o número de inscritos e o tempo de preparação que esses candidatos estão tendo que ter para conseguir passar e, enfim, alcançar essa tão almejada carreira jurídica. O que não quer dizer que não vai acontecer a mesma coisa na advocacia. Né? A gente costuma dizer que existe um tempo de maturação na advocacia até que você alcance uma certa estabilidade financeira. Mas como que eu vou alcançar essa estabilidade financeira? Trabalhando muito. Carteira, né? Exatamente. Você vai ter que mostrar o seu diferencial. Isso. E aí muita gente me pergunta, mas professor, tem tanto curso de direito, tem tanto bacharel, como que vai ter mercado de trabalho para tanta gente? Eu costumo e continuo dizendo a mesma coisa. Para bons profissionais, sempre haverá trabalho. Então, para aquele que se dedica, para aquele aluno que vai buscar uma formação complementar e depois que concluiu a faculdade, vai buscar uma pós-graduação, vai fazer um curso que vai aprimorar o conhecimento dele. Eu não estou dizendo que ele precise se tornar professor, porque isso, na verdade, não é uma realidade, mas que ele, pelo menos, se mantenha atualizado, tendo uma boa rede de relacionamento, Sim. o famoso network. As coisas elas vão acontecendo naturalmente. Agora, aquele advogado que achar que vai abrir o seu escritório, vai botar uma plaquinha lá escrito advocacia e vai encher de gente batendo na porta querendo ser atendido, não é assim, essa pessoa já está começando equivocada. É que em todos os setores você precisa ter esse conhecimento amplo, você tem que ter indicação, né? Essa rede de relacionamentos, ela é muito importante, né? E a gente vê como que nós acabamos de falar agora há pouco, né?
da maior transportadora do mundo, Sim. que não tem nenhum carro, mas ela tem uma rede. Sim. Ela tem uma rede. Então, é isso que faz a coisa gerar e a pessoa ter essa remuneração, essa premiação pelo seu trabalho, né? Sim. Mas é isso aí, professor. Nós temos... A Faculdade Andreotti está aí com o curso de Direito, é um curso novo, tem 1 ano que estamos com o curso, com a turma do primeiro ano, e agora estamos, que está indo para o 2º ano, e estamos abrindo a nova turma agora para o dia 13/2. Tá? É um curso que, como é uma faculdade, a nossa faculdade é uma faculdade pequena, é um curso novo, a atenção ao aluno é dada com bastante carinho, o aluno não é só um número para nós, né? Não é só um RA, ele é mais do que isso, né? Ele faz parte da nossa família aqui, da família Andreotti. E estamos convidando vocês para vir aqui matricular, conhecer a faculdade, conhecer o nosso quadro de professores, né? E se concluir o curso de Direito. E daí as possibilidades são imensas, como disse o professor Carlos Dipp aqui, as possibilidades são imensas. O mundo precisa de pessoas preparadas. Não adianta mais hoje. O pedreiro, ele tem que ser quase que um engenheiro hoje, né? Sem dúvida. Ele tem que ter muito conhecimento. Ele não pode mais ser somente aquela pessoa que vai lá e executa sem fundamentação. Então, a fundamentação é importante tanto para o direito, para o pedreiro, para o engenheiro, para o enfermeiro, né? Para o atendente de farmácia, né? Então, são possibilidades imensas que tem no campo empresarial hoje também. O próprio empresário, para você ser empresário hoje, você ter um curso de Direito facilita muito o teu dia a dia. Os erros vão ser menos e você vai pagar menos para aprender com isso tudo, né? Eu tive um colega de sala, inclusive, aproveitando o gancho, ele era dono de uma construtora, e eu me recordo, assim, como se fosse hoje, no primeiro dia de aula, o professor que entrou para lecionar a disciplina de Teoria do Direito, queria conhecer melhor os alunos, e na minha turma, nós entramos em 2000, no ano de 2000, na faculdade, e era bem heterogênea, assim, tinha um grupo de alunos mais jovens, mas também tinha um grupo de alunos mais velhos, assim, né, já tinha uma profissão. E esse, né, o nome dele é Ricardo, o professor perguntou para ele, né, por que ele queria fazer o curso de Direito, por que ele tinha se matriculado no curso de Direito. E ele falou uma frase que eu acho que se encaixa bem nessa perspectiva. Eu estou aqui porque eu quero entender as regras do jogo. Sim. Eu acho que é exatamente esse o perfil do aluno que entra no curso de Direito. Não entre pensando em ganhar dinheiro, entre pensando em entender as regras do jogo. Porque se você souber jogar, o sucesso é consequência. É porque a maioria dos empresários que são atuantes mesmo e afinco e vão, agarra, tem muita garra e vão para frente, paga muito, aprende o direito na íntegra, na pele, pagando caro por isso. Exato. Né? É muito mais caro do que o curso de Direito. É muito mais caro. Porque uma ação trabalhista, ela é mais cara do que um curso de Direito, com certeza. Uma multa da Receita Federal. Uma multa da Receita Federal, tá? Um contrato mal feito. Sem dúvida. É muito mais caro do que um curso de Direito. Então, se formar em Direito para poder ter o próprio negócio é muito importante. Sem porque dúvida. Você já vai com conhecimento e você erra menos. Deixar de errar, ninguém deixa. Porque é que nem você disse, o mundo vai criando novas realidades, novas possibilidades e novas formas de... do mesmo jeito que tem o direito, tem os deveres e direitos, eles vão mudando um pouquinho. É uma adaptação, na verdade. Adaptação, né? Da inovação, da tecnologia e do novo momento a realidade que o mundo vive. Mas é isso aí, professor. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Por estar aqui. Espero poder contar com a sua presença outras vezes com aqui certeza. Também, tá? A nossa instituição está aberta a você e a todos que desejarem participar. Acho que nós temos uma pergunta ali de um ouvinte. Ela está perguntando aqui, com tanto concorrente, como se diferenciar no mercado de trabalho? É uma pergunta bem interessante e eu acho que não existe uma resposta correta, definitiva. Certo. Né? Mas o que eu sempre falo, né, para os meus alunos, tente buscar o maior número de estágios possíveis. Né? Tente adquirir essa experiência passando por várias áreas. Eu preciso saber como que funciona um gabinete de um juiz.
Tente fazer estágio no gabinete do juiz. Eu quero trabalhar com direito empresarial, eu quero trabalhar com direito de família. Tente ingressar num escritório que atue nessa área para que você possa pegar essa cancha e justamente buscar não só o conhecimento teórico, mas também o conhecimento prático. Né? E a partir daí, tente se envolver em programas de extensão, cursos, congressos. Coloque o seu currículo de uma forma que demonstre o seu interesse pela área, na forma também de complementar os seus estudos. Quando você for participar de uma entrevista para atuar num escritório de advocacia ou até mesmo um cargo que venha lhe possibilitar a atuação num gabinete, se coloque sempre de forma proativa. Né? A gente tem visto um cenário, talvez um pouco culpa dessa geração, que se preocupa mais com quanto vai receber do que com o que vai efetivamente fazer e trabalhar, né? Não coloque o valor em primeiro plano, né? Sempre se preocupe em ser o melhor profissional que aquela empresa espera, para que o valor seja uma consequência do seu trabalho e não só um complemento, né? E eu falo sempre, entrar no mercado de trabalho é fácil. O problema é se manter no mercado de trabalho. Porque para falar mal de você, tem 10 pessoas. Mas para falar bem dessas 10, talvez uma tenha coragem de dizer que você é um bom trabalhador, você é um bom profissional. É que as pessoas parecem que têm medo de elogiar. Sim. Né? Mas eu ainda vou um pouco a mais que isso aí. Nesse ramo do direito, nós sabemos que tem muito Maquiavel que fala, né? Pessoas que usam da má fé para poder ter resultados favoráveis a favor dele. E assim, a gente vê muito disso. Então, eu acho que o profissional ele tem que se preparar com seminários, cursos, pós-graduação, mestrado e tudo mais. E o conhecimento geral do dia a dia está sempre antenado. E ele tem que entender esses conceitos de Maquiavel aí, né? Que você vê as pessoas usarem de possibilidades que não são corretas. Uhum. E ele tem que... não pode perder o humanismo. Sem dúvida. Então, isso que faz um bom profissional. Sem dúvida. Porque aquele que só vai nessa vibe da vantagem, a gente vê que lá na frente ele se atrapalha. E se atrapalha muito. Uma pergunta da Márcia lá. Se eu fizer direito, eu posso sair processando todo mundo? Veja, Márcia, a ideia de processar todo mundo, ela vem de uma perspectiva de acesso à justiça. Então, a nossa Constituição prevê, né, o acesso universal à justiça, tratando o advogado como algo indispensável para alcançar essa justiça. Isso não quer dizer que todo o processo ele vai lhe trazer alguma vantagem. Eu costumo dizer que o processo, na verdade, é algo ruim, né? O processo, na verdade, é a falência da possibilidade de você ter resolvido isso sem o processo. Sim, sim. Né? Então, você não teve condição, né? As partes não conseguiram chegar num consenso para evitar um processo. Porque o processo, na verdade, ele não vai ser bom para ninguém. Não, isso todo mundo sai perdendo, né? Menos então, o advogado. Mas o advogado ele vai ganhar de uma coisa que ele não existia para ele. Existiu para ele aquilo ali, né? Então ele vai ter uma possibilidade. Mas o advogado ele vai também ter um papel ali, eu sempre falo isso, né? Você pode ser um advogado que busca a solução do problema, ou você pode ser um advogado que vai enrolar o problema. Tudo vai depender da forma que você pretende atuar. Isso. Você quer ser conhecido como um advogado que resolve, ou você quer ser conhecido como um advogado que enrola? Que ganha tempo. Porque você vai ter cliente para os dois lados. Você pode ter certeza disso. Infelizmente, a gente tem esse perfil de cliente também. Então, você vai ter que entender qual é a natureza do tipo de trabalho que você vai querer exercer para poder entender mais ou menos o perfil do cliente que você vai querer captar. E em muitos casos, os advogados resolvem com conciliação no próprio escritório. Exatamente. Então, o advogado vê que aquilo, às vezes, falta a comunicação. Aí ele conversa com o cliente vem lá para abrir uma ação contra fulano, né? Ou contra uma empresa. Aí ele fala, mas pera lá, você já conversou? Tentei, não deu, tal. Aí o advogado pega o telefone, liga, ou pede para a secretária ligar, manda uma cartinha convidando a pessoa para vir ao escritório, chega ali, ele entende a realidade e aí é onde ele consegue explicar, né, para um e para outro qual que é o direito, qual que é o dever, aonde pode chegar e fazer conciliar ali, parcelar, organizar, fazer de uma forma que os dois saiam dali resolvido. Não precisa da justiça. Eu acho que a gente ainda... Não precisa da justiça na íntegra, lá, né? Do juiz, do processo. Né? Vou dar um exemplo. Teve uma oportunidade, eu atendi uma cliente no escritório em que ela tinha feito uma cirurgia plástica para colocar uma prótese de mama e o resultado não ficou a contento.
né? Ela disse que o peito teria ficado torto, enfim. E ela queria processar o médico que tinha feito o procedimento. E aí, no primeiro momento, você vê a pessoa, na perspectiva emocional, querendo justiça, né? Não, eu paguei e ele fez errado, ele errou. E aí eu olhei para ela e falei assim, veja, qual é o grande problema? O problema é estético. Então, toda vez que você for tomar banho, que você for se vestir, que você se olhar no espelho, você vai ter um descontentamento estético. Isso não te causa um problema de saúde. Isso faz com que, se nós ajuizarmos uma ação contra o seu médico, você vai levar pelo menos, vamos considerar assim, um tempo bem razoável de um processo de indenização. De 4 a 5 anos para receber uma indenização, para daí você ter dinheiro para poder consertar o seu problema. Isso. Você vai ficar 4, 5 anos aguardando o resultado do processo para receber esse dinheiro e resolver o seu problema? Não, é muito tempo. Então vamos fazer o seguinte, posso ligar para o seu médico e ver se a gente não encontra uma outra alternativa? Liguei para o médico dela. Falei, doutor, estou aqui com a sua cliente, assim, assado. Ele já ficou meio assustado. Falei, eu queria ver se o senhor concordaria em que ela consultasse um outro médico que fosse da confiança dela, já que ela não tem mais confiança no senhor. Esse outro médico passasse uma avaliação de quanto ele cobraria para consertar, né, esse resultado que ela não concorda que tenha ficado bom. O senhor arcaria com esses custos e a gente resolveria o problema, evitaria um processo judicial. Aí ele me disse, mas isso é o que eu mais quero, inclusive eu já propus isso para ela, mas ela não aceitou. Falei, então eu posso pedir para ela procurar 2 ou 3 médicos e ver quem vai aceitar, mexer, enfim, passar esses orçamentos para o senhor? Com certeza. Desliguei o telefone e falei, olha, se você for rápida, nós temos condição de resolver o seu problema em 20 dias. Isso. É o tempo de você passar pelo médico, passar o orçamento, marcar o horário e fazer o retoque que você precisa. Ela falou, e eu vou ganhar o que com isso? Eu falei, você vai ganhar a solução do seu problema. Né? Mas assim, pedir dinheiro... Então assim, qual é o interesse que está por trás do processo? É resolver o problema ou ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro. Né? E a gente tem que pensar que o judiciário, ele não suporta mais tanto processo. A gente está vivendo um momento de excesso de judicialização em todas as áreas, que por mais que você coloque lá, duplique o número de juízes, duplique o número de desembargadores, a lentidão processual não decorre da ausência de membros do Poder Judiciário para julgar, e sim do excesso de demandas que não precisariam ser judicializadas, caso a consciência e a metodologia do advogado em buscar a solução do problema não fosse ou se resumisse apenas a processo. Esses dias o PROCON estava mostrando a lei do consumidor, mudou alguma coisa na questão de você chegar no supermercado e encontrar um produto com data de vencimento, né? Já acontecido, vencido, né? E tinha que cada produto você recebia 1 ou 2 a mais por aquele produto, não pagava aquele e ainda levava mais um. Já tinha pessoas se profissionalizando nisso. Sim. Aí o Lei do Consumidor deu uma alterada aí e diminuiu já não vai valer a pena mais essa profissão. Então, ganhar dinheiro com o processo, só por dinheiro, eu vou ali, vou comprar e vou abrir um processo. Vou ali, vou fazer isso, vou abrir um processo. Então, isso daí é desumano, isso aí. Tem várias, né? É desumano. Tem aquela de plantar... É pessoa medíocre, né? Plantar pelo, pedaço de animal nas bebidas, na comida, para não pagar a conta. Tem várias situações. Mas aí é da índole da pessoa também, né? Paulo, por que muitos advogados gostam do criminal? Olha, eu acho que a gente tem uma forte influência aí da mídia, né? A gente abre a televisão, os canais tendem a ter programas jornalísticos sensacionalistas, as séries, né, são muito impactantes. Então, teve uma fase que eu tinha várias alunas na sala que queriam ser delegadas por conta de uma determinada novela que tinha uma delegada que andava toda chique. Modismo. Então, assim, todas as áreas são importantes, todas as áreas são interessantes, todas as áreas dão dinheiro. O que o profissional tem que saber? Ele tem que saber se ele vai conseguir trabalhar naquela área e vai ter os clientes adequados para ter o retorno financeiro que ele espera. Na área criminal, eu costumo sempre brincar com os meus amigos, existe aquele advogado que eles chamam, né, comumente de porta de cadeia, que é o cara que fica lá esperando acontecer alguma coisa para oferecer o serviço, e existem os profissionais, que são os profissionais que estão lá nos seus escritórios, estudando, se aprimorando para poder fazer o melhor atendimento possível, porque o crime, infelizmente, ele vai existir em qualquer sociedade.
Então, me parece, né, que, primeiro, exista esse poder da mídia em influenciar as pessoas, sim. Né, de entrar nessa perspectiva. E, em segundo, eu acho que cria-se também uma expectativa de que se vai ganhar muito dinheiro por estar atuando para bandido. O que, na verdade, não é uma verdade, né? A gente tem aí cenários muito diferentes, né? Então, vai depender muito da área de atuação e de como você vai se portar aí perante os seus clientes. Muito bem. Regina, aluno do primeiro ano, qual a chance de ganhar um processo onde não se tem tantas provas? Regina, vamos lá. Quando vocês forem estudar processo civil, vocês vão observar que a primeira regra processual é que o autor da ação ele tem o ônus probatório. O que isso quer dizer? Você só pode entrar com a ação se você pelo menos tiver condições mínimas de provar. E as provas, elas se distribuem em várias hipóteses, né? Então, eu tenho a prova testemunhal, eu tenho a prova de confissão, que é quando eu vou ouvir a parte contrária e ela acaba confessando na frente do juiz. Eu tenho a prova documental, eu tenho a possibilidade de fazer perícia. Então, o advogado vai ter que avaliar se aquele processo realmente tem condição de existir. Porque você pode ter o ônus da sucumbência. Se você perder aquela ação porque você não conseguiu provar, você vai ter que ainda pagar um valor que o juiz vai estabelecer para o advogado da outra parte. E isso ficou muito claro nas trabalhistas nos últimos anos, né? Que antes o pessoal fazia umas manipulações e acabava tendo uma vantagem muito grande. E isso acabou sendo mais rigoroso na questão das provas e da mentira, né? Que as provas mentirosas, onde vem a sucumbência, advogado perdendo a OAB, pessoa tendo que pagar a indenização, ao contrário, né? Isso revertendo inversamente. A gente teve uma mudança de paradigma no justiça do trabalho, né? Eu costumava dizer que uma ação trabalhista ela tinha pedido de A a Z, né? Mesmo que o trabalhador não tivesse exercido alguma atividade ou tivesse direito, o advogado pedia porque o ônus probatório era o contrário. Sim. Então, o empregador tinha que provar que aquilo não existia. Isso. E caso não existisse ali condição de prova, a interpretação era sempre mais favorável ao empregado, com aquela ideia protecionista do direito do trabalho. Com a reforma trabalhista, a gente viu uma inversão dessa perspectiva e a gente se aproximou muito do direito civil, do processo civil, que é a ideia de ter a consequência para aquele que alega, mas não prova. Que é justamente respondendo a resposta da aluna ali que acabou de nos fazer. Então, hoje na Justiça do Trabalho, salvo as situações em que o juiz defere, né, a gratuidade de justiça, há consequência, né, para a parte que ajuizou a ação trabalhista de uma eventual sucumbência sobre os seus pedidos. Certo. Mas isso está mudando, tá, Andreotti? O Supremo Tribunal aí, agora com a mudança do governo também, a tendência é que a gente tenha aí uma mudança drástica nessa perspectiva de novo. Tá? Então não dá para gente anteriores, né? Não dá para a gente considerar, porque a perspectiva trabalhista ela trabalha sempre na hipótese de que o trabalhador é o hipossuficiente, ou seja, ele não tem condição de arcar com as despesas do processo, mas nem todo mundo, né? Às vezes você pode pegar um funcionário que a gente considere ali que trabalhe numa zeladoria, numa portaria, tem um salário baixo, realmente ele não vai ter condição. Agora, a gente pode ter situações de diretores, né, de profissionais que exercem cargos de gerência. Ele tem um pouco mais de condição. Tem um pouco mais de condição, e aí isso tem que ser avaliado pelo magistrado. Mas ainda vai ser um assunto de muita discussão. Muita polêmica, né? E eu não acredito que as leis mudem. Eu acho que é o direcionamento, né? A interpretação de forma ideológica, né? Sim. Ela vai ter alguma alteração. Mas não deve ser tanta. Eu não vejo esse governo conseguindo mudar muita coisa do que já foi feito ou do que chegou até aqui. As mudanças, elas aconteceram, não foi por mudanças de governo, mas sim por mudança do mundo mesmo. O mundo mudou, os rumos, os ares, as interpretações, a forma de se ver, né? O que eu vejo nesse governo que ele pode ser que ele faça diferente e provavelmente fará, é na questão mais assistencialista, na questão mais social, né? Mas nesse outro aspecto eu acredito que não. Mesmo porque existe bastante fatores desfavoráveis para esse governo, né? Dentro de todos os acontecimentos, porque ele já vem de um passado
ele tem uma história, essa história não é muito interessante. Sim, né? Não fez bem para o país. Não fez bem para o país, então ele vai ter que ter muita cautela, e a justiça vai ter que ter muita cautela com esse governo também. Sem dúvida. Para que ele não cometa os mesmos erros. Sim. Porque o vício acontece, isso é meu, teu e do ser humano, isso é do ser humano. Então, a justiça vai ter que ser muito cautelosa e muito cuidadosa, né? Vigiar muito bem a tudo para que não saia do controle, né? Exatamente. O fato de trazer o socialismo mais próximo da sociedade, deixar a sociedade mais socialista, né? Isso é humano, isso é bom. Tá? Sem dúvida. Desde quando não cause vícios também. Porque se começar a favorecer demais as pessoas sem a contrapartida, cria vícios que as pessoas não querem mais também ter compromisso. Sim. E todo mundo tem que ter uma obrigação, todo mundo tem que ter um compromisso. Com certeza. Porque só assistencialismo fica difícil, né? A Flávia tem uma uma pergunta Flávia, lá, interessante. O que pode fazer um profissional só sendo bacharel? Bom, o bacharel de Direito, ele tem, na verdade, vamos colocar assim, né? Uma linha de atuação um pouco mais restrita, né? Então, hoje, a maioria dos concursos públicos voltados para a área jurídica, por exemplo, juiz, promotor, defensor público, procurador de justiça, procurador federal, perdão, defensor, advogado da União, todos esses concursos exigem pelo menos 3 anos de atividade jurídica comprovada. Certo. E normalmente se comprova esses 3 anos por meio do exercício da advocacia. Então o bacharel tem que passar no exame de ordem, provar que atuou em pelo menos 5 processos por ano para comprovar esse requisito, para poder permitir que ele tome posse caso ele venha a ser aprovado num concurso dessa magnitude, né? Juiz, promotor, enfim. Existem ainda alguns concursos que não exigem esses 3 anos de advocacia ou 3 anos de atuação jurídica, né? O exemplo disso é para delegado. Delegado, você não precisa comprovar esse exercício. Mas o bacharel em Direito, ele não precisa necessariamente trabalhar com atividade jurídica. Como eu disse, ser bacharel em Direito hoje abre muita porta para atuar em outras profissões. Então a gente vê muito político que trabalha, né, com essa perspectiva mais assistencial, que é bacharel em Direito. Vê vários gestores de empresas que têm o curso de Direito como algo para agregar na sua formação e poder tomar decisões com maior segurança. Então, vamos colocar assim, bacharel em Direito não advoga. Bacharel em Direito pode trabalhar como um paralegal, que é um assistente do advogado, né? Ele vai trabalhar no escritório de advocacia, mas ele não vai poder assinar, ele não vai poder atuar como advogado. Ele vai poder realizar um concurso para delegado e ele vai poder realizar qualquer outro concurso que não necessariamente exija o curso de bacharel, mas que caiam conteúdos, que sejam exigidos conteúdos jurídicos, porque ele vai ter um diferencial na carreira dele para submeter esse concurso e ter êxito na sua aprovação. A OAB, para muita gente, a OAB parece um monstro, né? E não é um monstro, porque você tem lá condições, desde quando faça aquilo que você falou no início, na primeira fala tua. A dedicação na graduação é muito importante. Se ficar preocupado em fazer as amizades no botequim, na lanchonete, nas festinhas, e não se dedicar à graduação, ao conhecimento realmente, na hora que for fazer a OAB, vai ter muita dificuldade. Mas eu falo um exemplo do meu filho. Meu filho me ajuda aqui na faculdade, tá? Então é bastante intenso o serviço. Ele tem outras atividades fora da faculdade, fez Direito, fez a primeira prova, passou, fez a segunda prova, passou. Então, assim, ele é muito dedicado ao momento que ele está lá atuando lá. Está na sala de aula, ele está dedicado. Ele está aqui no trabalho dele, ele está dedicado. Então, isso é uma questão de foco. Você tem que ter foco. E você pode ter vários focos na vida. E dividir ele durante o seu dia. E é esse que é importante. Então, a OAB não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pelo contrário. É realmente uma prova que ela vai o quê? Ela vai carimbar que você está pronto e que realmente você não passou no curso, não passou pelo curso de Direito, pela graduação de Direito, mas você realmente vivenciou aquele curso, aquela graduação e está saindo ali um profissional com
um básico de entendimento suficiente, que vai faltar a experiência. Sim. Desses 3 anos que depois em alguns concursos pedem, que é a experiência de trabalho, que é justo isso. Sim. É justo isso. Como é que você vai ser um promotor se você não passou pela experiência? Então fica difícil de também você acabar julgando, ou acusando, né? No caso, o promotor acusa, o juiz julga, né? Então, fica difícil isso. Então, é importante, tudo vai depender, todos os resultados, o sucesso da pessoa vai depender dela mesma. Sim. Está dentro de si, não está na busca da profissão, ou do professor, ou da faculdade, essa ou aquela melhor ou pior, não. Está dentro da pessoa mesmo. Né? Se eu posso aqui deixar uma dica para o pessoal que tem medo, né, do exame de ordem, né? Eu me submeti ao exame de ordem, né, na época que eu me formei, ainda era necessário estar completamente formado, né, concluído o curso para buscar o exame de ordem, mas você precisa conhecer a prova, né? A gente, quando vai lecionar sobre aulas de revisão ou aulas preparatórias para concurso ou para o próprio exame de ordem, você vê que a grande maioria dos candidatos que estão ali nunca fizeram uma prova. E as provas estão disponíveis. Então você precisa conhecer o modelo de prova, você precisa se habituar a como são confeccionadas as questões, para justamente buscar o quê? Buscar conhecimento e treinamento para quando for a sua chance, você não perder. Então conheça a prova. Faça 1, 2, 3, 4 provas anteriores. Os temas se repetem. Então, assim, os cursinhos têm estatísticas brilhantes a respeito do número de assuntos que são repetidos nas provas. Sim. Então, eu falo que conhecer a prova é meio caminho andado para você ter o seu êxito na aprovação, porque você vai estar concorrendo só com você mesmo. Você tem que atingir um número mínimo. Então, são 40 questões na primeira fase e você tem que tirar nota 6 na segunda fase. Não tem um número de vagas. A OAB não é vaga, né? Exatamente. Então, a pessoa vai concorrer com ele mesmo. Então, você ele tem que estar pronto. Você acha que você vai estar ali concorrendo uma vaga. Não. Você está ali concorrendo para ter a oportunidade de trabalhar como advogado. Então, só depende de você. A próxima pergunta aqui é se tem que haver mudança na grade curricular base dos cursos de Direito, da graduação em Direito, né? Na minha opinião, como diretor aqui da instituição, eu acredito que hoje uma coisa que tem que focar um pouco é no direito cibernético, né? Que fala, né? Que é o direito das informações de rede social, do que se posta, proteção de dados. Dados, né? Os dados das pessoas, né? Que acaba vazando. Informações íntimas das pessoas também, né? Então, isso é uma coisa que realmente, no nosso curso aqui, como é um curso novo, isso aí está embutido. Em algumas instituições, como o curso já é antigo, tem uma grade já diferenciada, ainda falta isso, né? Mas a graduação, ela vai dar uma base em todos os sentidos. No criminal, na família, né? No direito de família, no direito civil, no direito tributário, no direito previdenciário, no direito cibernético, né? Só que a pessoa depois tem que se especializar para ele poder seguir a linha de trabalho. É minha opinião, professor. Sim. Eu participei da... Na verdade, quem define, né, como devem ser as grades curriculares é o Ministério da Educação. Sim. Né? Então, por meio lá do Conselho Nacional de Educação, eles discutem, né, e a partir disso eles criam as normativas para os cursos específicos. Em 2018 e 2019, nós tivemos uma grande discussão, né, especificamente no curso de Direito, da qual eu tive a oportunidade de participar de várias audiências públicas em Brasília, não só na sede do Conselho Federal da OAB, mas também do Conselho Nacional de Educação, para definir quais seriam as alterações necessárias, né, nas normativas envolvendo a grade curricular do curso de Direito. E aí a gente tem um problema sério, né, porque cada um quer puxar a farinha para o seu saco, né? Então, alguns professores e institutos que participavam pediam maior carga horária e exigência em direito previdenciário, outros pediam em tributário, outros pediam... Então, assim, o que eu vejo, né? Dentro dessa minha experiência aí com quase 15 anos de gestão de curso e professor. O curso ele tem que ser moldado através do que nós consideramos uma perspectiva do cenário em que o aluno se encontra. Então, vamos dar um exemplo com o Maringá e aproveitando o gancho da sua fala.
Hoje, Maringá representa um grande polo tecnológico. Grandes empresas de tecnologia estão aqui dentro de Maringá. Assim como Maringá representa um grande polo médico. Então, sim, a questão da medicina na área da saúde em Maringá é muito forte. Você vê, nós temos 2 cursos de medicina na cidade. Algo que várias outras cidades maiores nem conseguem. Então, o advogado, ou melhor, o profissional da área do direito, ao procurar a grade curricular que melhor se adeque à sua perspectiva, antes disso ele tem que analisar o cenário. Então, a minha cidade hoje representa o quê? A minha cidade hoje representa um grande polo tecnológico, um grande polo na área da saúde. A gente pode falar, inclusive, de uma perspectiva de turismo, né? Maringá tem tentado buscar uma forma de melhorar a perspectiva de atrair mais turistas e, com isso, mais receita para a cidade. Então, a grade curricular ela vai ter que seguir as normas do MEC. Nós não podemos deixar de cumprir, porque a faculdade é fiscalizada em relação a isso, mas ela pode e ela tem essa liberdade de inserir disciplinas que vão trazer esse viés que permitirá ao aluno ter um campo de atuação específico, especializado na cidade que ele se encontra. É isso daí. E aí esses temas novos são extremamente relevantes e a faculdade ganha muito, e assim como o aluno também, em ter essas disciplinas para aprimorar esses conhecimentos de matérias que a gente consideraria novas, né? Isso. Porque saem daquele trivial do curso de Direito. Do dia a dia, daquilo que está dentro da grade estabelecida pelo MEC. Não vai demorar para ter a disciplina sobre Direito e Metaverso. Ah, sim, com direito. Meu com filho me certeza. mostrou lá um Com joguinho certeza. lá, que para comprar uma arminha custava R$10 mil. Aí, ó. Falei, tá, mas você vai buscar essa arma onde? Não, pai, é aqui no jogo, eu só vou pagar para poder usar no jogo, Que né? bênção, né? Então, assim, Que bênção. você fica olhando para aquilo e fica pensando, gente, a gente brincava de estilingue, né? Agora ele quer comprar uma arminha virtual que custa R$10 mil. Eu tenho hoje guardado lá no sítio meu estilingue lá, é de estimação. Então agora essa arminha ele não vai ter daqui, não, nunca. Daqui Nunca. 50 anos, né? Pessoal, muito obrigado, professor. Professor Carlos, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. As portas estão abertas, como eu já falei. Obrigado, Cláudio, da Azul. Obrigado, Nayara, da Kong, Agência Kong. A Carla, da Agência Kong também. Muito obrigado. E vamos aí, pessoal. Para a semana que vem, estamos aí de novo com vocês, com novos assuntos, com novos desafios e trazendo informação e trazendo assuntos relacionados à sociedade e às necessidades humanas. Muita paz, um beijo no coração de todos e um forte abraço. O que você precisa para planejar o seu futuro? Ainda não sabe? Educação é conhecimento. Então você precisa conhecer a Faculdade Andreotti. Lá você encontra os melhores professores e educadores para